Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Essa semana a gente vai começar a falar de corpos redondos e o primeiro desses corpos redondos que a gente vai ver vai ser o cilindro, tá? Depois a gente vai ver o cone e depois o círculo. Então, primeira coisa, vamos ver as características que a gente tem aqui de um cilindro, tá? Ele é formado por dois círculos nas duas bases, base de cima e base de baixo aqui, são dois círculos, né? Um dos círculos a gente tem o raio, né? A altura dele é sempre referente ao solo, a altura aqui, formando 90 graus. E a geratriz que a gente já conhece de pirâmide, tá? É a mesma coisa. É formado por essa linha aqui que a gente tem na vertical, tá? Classificação do cilindro. O cilindro pode ser reto, tá? No cilindro reto a gente tem a altura com a mesma medida da geratriz aqui, tá? E no cilindro oblíquo, já não, tá vendo? Ele é um pouquinho mais inclinado para um lado para o outro. E a geratriz aqui, a gente for observar, ela tá inclinada aqui, tá vendo? E a altura, ela já corresponde exatamente à altura do cilindro, né? Formando aqui 90 graus. Então, a gente pode tirar de conclusão que a geratriz vai ser diferente da altura, tá? Basicamente essas duas aqui. Esse desenho não ficou muito legal, mas aqui no livro de vocês tem um desenho que tá muito bom. Se vocês quiserem, até é bom dar uma lida depois. Página 136, a gente começa a ver corpos redondos no livro. Aqui, ó, um cilindro reto, tá? E aqui um cilindro oblíquo, bem mais bonitinho. Aqui ele tem umas outras características também do cilindro. Aqui a gente tem um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? É todo cilindro que tem a medida aqui do diâmetro, tá? Da base, com a mesma medida da, da altura, tá? Essa medida aqui e essa medida aqui vão ser a mesma. Aí, quando a gente fala de seção meridiana, é quando a gente corta esse cilindro aqui na vertical, tá? A gente corta, a gente chama de seção meridiana. E toda vez que a gente corta ele na horizontal, como acontece nessa figura aqui, a gente chama de seção transversal, tá? Isso aqui são umas características básicas, a gente vai continuar vendo nas próximas semanas, mas é só uma pincelada básica mesmo. Outra coisa importante que a gente vai ver é calcular a área e volume também dessa figura, né? Então, aqui, ó, a área do cilindro. Aqui a gente tem um cilindro, um sólido, né, em 3 dimensões. A partir do momento que a gente abre ela, imagina o seguinte, a gente planificou essa imagem aberta, tá? O que a gente tem dela aberta aqui, ó? A gente tem as duas bases, que são dois círculos que estão aqui, ó. E essa lateral aqui vai ser uma coisa só, um retângulo, que aberto vai formar essa figura aqui, né? Um retângulo. A altura aqui, né? Ela vai estar aqui na planificação, ó. Base 1 e base 2 estão aqui, como eu já falei anteriormente. E essa medida aqui, olha, do cilindro, a gente encontra por 2 vezes o π vezes o raio da circunferência, tá? Fórmulas que a gente vai usar. Área para base, a área do círculo, né, que é πr, que é o raio, né? Π vezes o raio elevado ao quadrado. A área lateral vai ser 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. A área total, né, 2 vezes a área da base, já que a gente tem duas bases aqui. Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base aqui, a gente já viu aqui que é πr é quadrado, né? Então, eu posso substituir aqui, ó. A área lateral vai ser isso aqui, né? Então, vai ser 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Entrou aqui, ó. Como aqui, gente, a gente tem, ó, 2πr e aqui 2πr, a gente pode colocar em evidência, tá? Esse R e esse H que sobrou entra dentro do parênteses. É só uma manipulação para mostrar para vocês que a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? A gente vai usar para encontrar a área total 2 vezes o π vezes o raio dentro do parênteses. O raio mais a altura. Lembrando que o π, né, é aquele valor irracional aproximadamente 3,14. Se o problema pedir para substituir esse valor, a gente substitui. Se ele não falar nada, a gente deixa o π normalmente. Mas isso a gente vai ver melhor no exemplo. E a fórmula do volume dessa pirâmide é o π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura, tá? Então, vamos aqui para um exemplo prático para ver como é que isso pode aparecer nos problemas mais básicos, tá? Que a gente vai fazer hoje. Um cilindro tem um raio de 5 centímetros e altura de 10 centímetros. Determine a área da base. Primeira coisa aqui, gente, desenhei o cilindro, tá? A altura aqui é 10. Então, olha só que legal aqui. Isso aqui já é um cilindro equilátero que a gente tinha visto anteriormente, ó.
Aqui é 10 e o diâmetro aqui, ó, esse aqui é 5, né? O diâmetro vai ser 5 mais 5, que vai ser 10 também. Então, esse aqui é um cilindro equilátero. Só por curiosidade. Na letra A, vamos achar a área da base. A área da base, vamos usar a fórmula que a gente viu, né? Que é a área do círculo, π vezes o raio elevado ao quadrado. A gente só vai substituir aqui o valor do raio. O raio é 5. Então, vai ficar π vezes o 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25, né? 25 vezes π, 25π centímetros quadrados. É a área da base desse cilindro, tá? A área lateral, vamos substituir na fórmula da área lateral, que é 2 vezes o π, vezes o raio, vezes a altura. 2 repete, né, da fórmula, o π também. O raio aqui, que eu inverti, tá? O raio tá aqui, 5, e a altura tá aqui, que é 10, ó. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2 vai dar 100. O π repete, né? 100π centímetros quadrados é a área lateral desse cilindro. Na letra C, ele pede a área total. Peguei a fórmula aqui, ó, da área total. E vou substituir os valores. O 2 e o π repete, né? O raio aqui, o raio ele falou que é 5, né? Vamos substituir aqui no lugar do raio, ó. Tem R aqui e tem R aqui, tá vendo? Então, vai entrar o 5 aqui e o outro 5 aqui dentro do parênteses. Mais a altura desse cilindro, que aqui é 10, ó. Tá? Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. 10 mais 5, 15, né? Então, vai ficar 15 vezes esse 5 vezes esse 2 daqui, tá? Então, vamos lá, ó. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 15, 150, tá? O π vai junto aqui, centímetros quadrados. Isso aqui vai ser a área total desse cilindro. E a última aqui, não menos importante, o volume. O volume desse cilindro vai ser dado pela fórmula π vezes o raio elevado ao quadrado, né, que isso aqui é a área da base, vezes a altura. O raio, né, 5, vai ficar 5 ao quadrado aqui, e a altura, ele falou que é 10, vamos substituir o 10 aqui. Então, ficou π vezes 5 ao quadrado vezes 10. Primeiro, sempre resolve a potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, né? 5 multiplicado 2 vezes, que vai dar 25, ó. Então, vai ficar π vezes 25 vezes 10. Posso multiplicar isso aqui agora. 25 vezes 10 vai dar 250. 250, esse π vai junto, centímetros cúbicos, já que a gente está falando de volume.